Versículo 2, meus irmãos, o sábio nos ensina ainda que há uma disputa pelo poder. Olha o que ele diz aí: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Meus irmãos, a luta, a disputa pelo poder é uma das coisas mais deploráveis que nós temos na vida. Só para os irmãos terem uma ideia, quando o reino de Israel foi dividido, lá no reinado de Roboão, onde Roboão não seguiu o conselho dos mais velhos, seguiu o conselho dos jovens, Salomão não foi sábio, e ao seguir o conselho dos jovens, que era um conselho louco, um conselho insano, de colocar um jugo mais pesado no povo, de cobrar mais impostos do povo, então houve uma ruptura, houve um racha no reino de Israel, e então Israel passou a ser dois reinos. O reino do norte, que foi governado por Jeroboão. O reino do norte ficou com as 10 tribos, tendo como capital Samaria. E o reino do sul ficou com as cidades de Benjamim e Judá, tendo Jerusalém como uma capital, governada então pelo Roboão. A partir daí, meus irmãos, reis foram vindo e indo, trocando. Mas olha que interessante, em um período pouco mais de 2 séculos, apenas 2 séculos, Israel do norte, por causa dos seus pecados, teve 9 dinastias, em apenas 2 séculos. Ao passo que Judá, porque estava alicerçado sobre o reinado de Davi, teve apenas pouquíssimos reis. Em 3 séculos e meio, Judá teve somente uma dinastia. O reino norte, em 2 séculos, teve 9 dinastias. O reino do sul, em apenas 2 séculos, teve uma dinastia. Mas o reino do sul também teve casos muito deploráveis e malignos. Houve uma mulher chamada Atalia. Atalia, ela era mãe de um dos reis, e então quando seu filho morreu numa guerra, o que ela fez? Mandou matar todos os sucessores do reinado, todos os irmãos do rei. Mandou matar todos, e ela então usurpou o rei para ser a rainha. Foi a única mulher rainha do reinado de Israel do sul. E ela governou. Somente um dos irmãos, né, se eu não me falha a memória, Joás, foi escondido pela sua tia no templo do Senhor e ficou lá por 6 anos. Então, a busca pelo poder, meus irmãos, faz com que as pessoas elas cometam os pecados mais graves possíveis. Elas passam por cima de dignidade, por cima de família, elas não respeitam a lei, elas querem o poder, a sede pelo poder é maior. E nós vemos na história do mundo, né, do mundo antigo, onde os reis se degladiavam entre os sucessores para governar. Nós vemos em países presidenciáveis como o nosso, como é uma briga ferrenha para se governar, para ser prefeito de uma cidade, para ser governador de um estado, ou presidente de uma nação. Nós vemos que eles fazem tudo, eles não respeitam regras nenhuma pelo poder. Mas o que o sábio nos ensina? Nos ensina que o sábio, né, e prudente se faz estável a sua ordem. Ele não se contamina com sede de poder. Nós não podemos ter sede pelo poder em nada em nossa vida, meus irmãos. Em nada em nossa vida. Porque não é prudente isso para que eu tenha uma vida organizada.